Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui é o Arauto do canal, o Arauto de Deus, tá? Um pouco sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro que ele é uma compilação, de diversas coleções antigas de cânticos e poesias próprias, tá? Para uso tanto no culto congregacional quanto para a devoção particular. Em algumas coleções, os compiladores antigos reuniram a maior parte dos maravilhosos cânticos de Davi. Em outras, eles coletaram salmos de uma variedade de autores, como Moisés, Asaf, Emã, os filhos de Corá, Salomão, Etã e Jedutum. Muitos são de fonte desconhecida. Os estudiosos judeus os chamam de salmos órfãos. E os salmos também, considerados individualmente, podem ter sido escritos em datas que vão desde o Êxodo até a restauração depois do exílio babilônico. Mas as coleções menores parecem haver sido reunidas em períodos específicos da história de Israel. O reinado do rei Davi, o governo de Ezequias, e durante a liderança de Esdras e Neemias, esse processo de compilação ajuda a explicar a duplicação de alguns salmos. Por exemplo, o Salmo 14 é similar ao Salmo 53. O livro dos Salmos foi editado em sua forma atual, embora com diversas variações na época em que Septuaginta grega foi traduzida do hebraico, alguns séculos antes do advento de Cristo. Os textos ugaríticos, quando contrastados com os recentes escritos do Mar Morto, mostram que as imagens, o estilo e os paralelismos de alguns salmos refletem um vocabulário e estilo cananeus muito antigos. Assim, o livro dos Salmos reflete o culto, a vida devocional e o sentimento religioso de cerca de 1000 anos da história de Israel. E através dos séculos, o livro dos Salmos tem sido fonte de inspiração pessoal e de fortalecimento espiritual enquanto as pessoas lidam com as adversidades da vida. Muitas vezes ficam frustradas por não serem capazes de expressar adequadamente suas dores emocionais ou angústia mental. Os salmos nos livram dessa frustração, com queixas cheias de emoção, confissões humildes, apelos desesperados, orações penitentes ou gritos de dor. Os escritores dos salmos habilmente expõem e expressam os anseios mais profundos de nossos pensamentos. Esse uso dos salmos frequentemente é o primeiro passo em direção à libertação, pelo cântico e pelo espírito. Eles confortam o solitário, fortalecem o cansado, consolam o coração quebrantado e voltam os olhos do desanimado para o seu Criador. A esperança retorna, a fé é renovada e a vida volta a ser novamente suportável. Os Salmos também têm uma rica história quanto ao seu uso litúrgico e congregacional. O rei Davi organizou corais e orquestras
e escolheu compositores e regentes para liderarem o culto. Ele não apenas compôs muitos salmos, mas também inventou instrumentos musicais. 55 salmos são endereçados especificamente ao cantor-mor, o líder de culto. Esse culto orquestrado continuou no Templo de Salomão, embora em diferentes períodos da história de Israel, o culto tenha passado por períodos de uso impróprio e abuso. Com a destruição do segundo templo em 70 d.C. e a interrupção dos sacrifícios de animais, o cantar de salmos, junto com a leitura da Escritura, adquiriu uma importância crescente no culto da sinagoga. As primeiras igrejas cristãs constituíam-se principalmente de judeus. Assim era natural que eles incorporassem em seu culto o cantar de salmos, hinos e cânticos espirituais. Através dos séculos, na maioria das principais denominações cristãs, hinários compostos em boa parte por salmos, adaptados aos padrões culturais e musicais, têm sido usados no canto congregacional. Nos tempos modernos, as igrejas continuam a extrair dos livros dos salmos cânticos para culto. O culto que a igreja cristã adotou incorpora não apenas as letras e os instrumentos dos salmos, mas envolve também os aplausos, o levantar de mãos, o ajoelhar-se e ficar de pé, o gritar e o dançar. Cristo revelado. Aproximadamente metade das referências do Antigo Testamento ao Messias citadas pelos autores do Novo Testamento são do livro dos Salmos. Os apóstolos viram nesse livro referências proféticas ao nascimento de Cristo. Atos 13:33. Sua linhagem, Mateus 22, 42 ao 43. Seu zelo, João 2:17. Seu ensinamento por parábolas, Mateus 13:35. Sua rejeição, Mateus 21:42. Seu sacerdócio, Hebreus 5:6. Sua traição por Judas, Mateus 13:18. Seu sofrimento vicário, Romanos 15:3. Sua triunfante ressurreição, Atos 2, versículos 25 ao 28. Ascensão, Atos 2:34. E reinado, 1 Coríntios 15:27. Como também muitos outros aspectos do seu ministério. E para finalizar aqui a introdução, o Espírito Santo em ação. O livro dos Salmos e os princípios de culto que eles refletem atendem à alma do homem e ao coração de Deus, pois são produto da obra do Espírito Santo. Davi, o principal colaborador do livro dos Salmos, foi ungido pelo Espírito Santo em 1 Samuel 16:13. Essa unção não foi apenas para o reinado, mas para o ofício de profeta, Atos 2:30. E as suas afirmações proféticas foram feitas pelo poder do Espírito Santo, em Lucas 24:44 e Atos 1:16. Na verdade, as letras desses cânticos foram compostas por inspiração do Espírito. Segundo Samuel
23, versículos 1 e 2. Como também os planos de escolher maestros e corais, com orquestras de acompanhamento. 1 Crônicas 28, versículos 12 ao 13. Portanto, os salmos são únicos e imensamente diferentes das obras de compositores seculares. Ambas podem refletir a profundidade da agonia experimentada pelo espírito humano tormentado, com todas as suas comoções, expressar e alegria extasiante da alma libertada. Mas apenas os salmos chegam a um plano superior através da unção criativa do Espírito Santo. Relatos específicos mostram que o Espírito Santo opera criando vida, que acompanha fielmente os crentes. Salmo 189, 7. E guia e instrui. Salmo 143, 10. Que sustém o penitente. Salmo 51, versículos 11 e 12. E que interage com o rebelde. Salmo 106, 33. E assim eu gostaria de agradecer os irmãos que ficaram aqui até esse presente momento. Essa foi a pequena introdução do livro de Salmos. E nos próximos vídeos eu irei estar citando para vocês aqui todos os salmos existentes na Bíblia, tá? Com a tradução, revista e corrigida por Almeida. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu comentário, deixe o seu like também, tá? Ative aí o sininho de notificações para vocês estarem recebendo aí os nossos próximos vídeos, tá? E quando ativar o sininho, deixa marcado em todas, tudo bem? Que assim vocês irão receber aí todas as notificações. Um abraço e que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém.